O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Salmos 63, verso 3. É muito lindo isto. O teu amor é melhor que a vida. Nada é maior do que Deus, nada é maior do que o amor de Deus. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Quero que, se você não se inscreveu ainda em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, aparece aqui, olha, vai lá, se inscreva no YouTube, é muito importante para a gente receber você ali e para que você possa não só dar o seu like, se inscrever e tal, mas compartilhar o programa. Compartilhe o programa Reavivados por Sua Palavra. As pessoas precisam da palavra de Deus. Algumas pessoas vão gostar, vão replicar, como vários fazem, né? Sempre alguém está me dizendo, olha, eu estou replicando o programa para tantas pessoas nas minhas listas aí. Que Deus abençoe você. Vai lá, se inscreva, é muito importante. Nosso grande abraço também para você que é Anjo da Esperança. E se você quiser ser um Anjo da Esperança, aqui está o número para você ligar e tirar todas as suas dúvidas, para também apoiar este ministério da Rede Novo Tempo, rádio, TV, o que mais? Mídias sociais, estudos bíblicos, a gravadora, tantas coisas maravilhosas. Que Deus te abençoe. Faça parte também dos Anjos da Esperança. E eu queria oferecer para você este maravilhoso estudo da palavra, né? Ensinos de Jesus. São 18 temas aqui, extraordinários. O que Jesus ensinou sobre a salvação, santificação, sua volta, morte, a lei, o juízo. Olha, é muito interessante. Vale a pena para pedir este estudo da palavra de Deus. Basta você ligar para este número aqui, olha, está aparecendo o número aqui na nossa tela. Você liga e vai receber, olha, esse bonito material, e pode indicar para outras pessoas também, tá bom? Vai indicando para as outras pessoas. Muito bem, Lucas agora, estamos chegando em Lucas. Lucas foi escrito mais ou menos no ano 85, é o que se acredita. Já tinha acontecido a destruição de Jerusalém. Lucas está escrevendo para os cristãos que estavam vindo do paganismo, né, e que tinham um certo conflito com os cristãos que estavam vindo do judaísmo. Então ele escreve para este grupo, há esta tensão, né? Há duas tensões, essa daqui dos cristãos pagãos, né, que vem do paganismo e do judaísmo, e também dos ricos e pobres nas comunidades, as comunidades que estavam sendo formadas no Império Romano. Então a gente vai saber um pouquinho mais do Evangelho de Lucas depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Já cumprimentamos a todos, mas eu queria dar um recado especial. Alguém muito especial nos fez um pedido de oração. Alguém que acompanha também a TV Novo Tempo, o programa Reavivados, é a Laide, lá de Presidente Prudente, aquela região próspera do estado de São Paulo. A Laide tem uma filha, aliás, duas filhas aí, a Yasmin e a Bruna. A Bruna, depois dos 12 anos, começou a ter sérios problemas de saúde. Estudou na escola adventista, foram para Portugal tentar resolver os problemas. Um câncer, com 12 anos, imagine. Um câncer na cabeça do pâncreas, né? O pâncreas se divide em 3 partes, na cabeça do pâncreas. E fez uma cirurgia assim, de altíssimo risco. E há 4 anos, essa garota bonita, inteligente, ativa, vem sofrendo bastante. E a sua mãe pede orações. Eu decidi pedir orações aqui pela Bruna. Se você quiser saber mais, hashtag SOSBruna, lá de Presidente Prudente. Vamos ajudar essa menina com orações e com toda a ajuda que a gente puder. Não é? Essa família está passando por esta luta e ela precisa fazer uma cirurgia agora do coração. Bem sério.
Vamos orar bastante. SOS Bruna, tá bem? Bom, vamos lá, vamos para este livro que tem tudo a ver com saúde, né? Porque Lucas, cresce que foi um médico, um historiador, um estudioso, um homem culto. Lucas usa palavras assim rebuscadas no grego, não é? Ele conseguia captar do aramaico ali a ideia e transformá-la nas palavras mais precisas. O evangelho dele é bastante bonito porque ele tem uma lógica. Todos os evangelhos têm uma lógica, mas ele traça mais ou menos uma linha cronológica. E ele escreve para um amigo, Teófilo. Na realidade, Lucas e Atos são um livro só. E acredita-se que esse livro único foi dividido quando Lucas foi incorporado aos evangelhos. Então, 4 evangelhos, Lucas entra como 4º evangelho. E então, Atos fica para depois de João. Né? Mas é uma história só, a história começa com Cristo e não termina. Se você for ver lá no último capítulo de Atos, não termina. E aí tá o Paulo e acabou. E continua, né? A história continua comigo, com você, isso é importantíssimo. É um livro muito importante e eu separei alguns temas aqui que são importantes. Olha, ele fala sobre o Espírito Santo. Lucas fala 75 vezes sobre o Espírito Santo. 33 no livro, no Evangelho, não é? Nesse livro que estamos vendo agora aqui, começando hoje, e 42 vezes no livro de Atos. É o evangelista que fala do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui quantas vezes, já no início aqui, ele fala sobre isso. Outro tema que ele gosta de lidar é sobre a libertação. Inclusive aqui cânticos que falam sobre essa libertação. Ele também gosta de falar sobre a desigualdade social. Era um homem que tinha uma visão assim do todo, uma visão integral, como a gente chama. Um professor meu, que gosto muito dele, escreveu, a tese dele foi justamente sobre Lucas. E ele extrai de Lucas assim lições lindíssimas para a missão. Jorge Barro, meu grande abraço para esse professor que é amigo também, que me abriu muito a cabeça lá em Londrina, né? Que Deus abençoe muito vocês daí. Então ele fala muito sobre essa desigualdade social, ele fala muito sobre anjos, 23 vezes ele fala sobre anjos aqui. Se fala sobre crianças, ele dá um valor especial para as crianças e o papel das mulheres na pregação, no ministério de Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui textos de mulheres que o acompanhavam e com as suas rendas o ajudavam também. Isso era maravilhoso aqui. Tem muitas outras lições, a gente vai falando aqui com o tempo devido, né? Mas essa daqui eu queria mencionar, o verso central. O verso central é 19:10. Se quiser anotar aí, tem gente que fica anotando aí, né? A Érica, abraço para você, Érica. Eu sei que você anota tudo no caderno, a Sônia também, que já nos encontramos, já falamos sobre isso. Mas o que diz lá em Lucas 19:10? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o centro. Nós vimos em Marcos também, o verso central de Lucas. Aqui é essa a ideia. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É a ideia de Lucas. Quando você lê este evangelho, você tem que ter isso em mente. Tem que ter isso em mente. É um livro que tem uma mensagem para todos. Para todos. É universal. E o capítulo 2, verso 10, também tem um verso extraordinário, diz que as boas novas de grande alegria que será para todo o povo, a mensagem para todos. Né? Lembre-se, Jerusalém já tinha sido destruída, os cristãos estavam dispersos, não é? Cristãos estavam se convertendo do paganismo, digo melhor, e do judaísmo também. Então ele escreve nessa pegada, né? Ele viajou com Paulo e aqui especificamente ele relata a história de 2 bebês, logo no começo. É impressionante a comparação e o paralelo, nós vamos ver daqui a poucos segundos, né? Bom, ele fez uma pesquisa, um registro fiel, é isso que ele fala no começo. E se você pudesse dar um título para Lucas, assim, eu tirei esse título de uma enciclopédia muito legal, assim, As Jornadas de Cristo como o Filho do Homem.
Essa expressão filho do homem a gente vai entender um pouquinho melhor durante esses momentos que a gente vai estudando por aqui. Mas é um livro extraordinário, não é? Já há 400 anos que o povo estava sem uma profecia, sem uma direção, e o povo estava bastante corrompido. E ele escreve para Teófilo, seu amigo, né, um amigo de Deus, aquele que tem a Deus como amigo, Teófilo, nome muito bonito, né? Teós, né? Teós é Deus. E filós, né? Filo, tem que ver com amizade, amigo. Ele escreve para que este amigo tivesse certeza daquilo que tinha estudado. Alguns acham que essa é uma maneira geral de dizer assim, olha, Teófilo como um grupo, não é? Teófilo como um grupo de cristãos que estavam precisando fortalecer a fé. E ele mesmo diz aqui no começo, né? Eu fiz uma acurada investigação, uma exposição em ordem. Então uma introdução, né? Ele é um escritor, um historiador, um médico, aqui Lucas, não é? E é o único não-judeu que escreve em um Novo Testamento. Isso é formidável. Mas ele diz assim, muita gente está escrevendo, as mensagens estão vindo orais. Ele se baseia no Evangelho de Marcos também, uma boa porcentagem aqui, ele tira de Marcos. Ele entrevista pessoas, ele ouve testemunhos, ele busca fatos. Deus o usou desta maneira incrível. E aqui neste primeiro capítulo, a gente pode dividir assim. Bom, o livro está dividido em algumas partes. A primeira parte é a jornada do céu para a terra. Essa que nós vamos ver hoje aqui. Vai do capítulo 1, verso 1, né? O capítulo 1, verso 5, né? Que do 1 ao 4 aqui é a introdução. Mas ele vai do 1 ao 5 até o 4:13, depois que Jesus passa pelas tentações. Ele pula alguns eventos como os magos, ele pula esses eventos e vai direto. Daqui a pouco a gente já vai ver Jesus com 12 anos e segue para frente, né? Mas é incrível. Vamos dividir esse capítulo aqui na incredulidade, do 5 ao 25, ele fala sobre a incredulidade que existia na nação, a falta de sentimento de unidade. Os rabinos ensinavam a lei, se fixavam na lei, e a lei era mais importante. Ele vai bater um pouco nesta visão, né, desumana, desta pregação desumana. Então, a primeira parte, ouçam as boas novas. Ouçam as boas novas. Esse seria o título desse capítulo, na realidade. O título, capítulo 1. Nós vamos dar um título para cada capítulo aqui, vai ficar bem interessante aqui. E fala dos dias de Herodes, ele menciona aqui algumas pessoas, né? E vai para Zacarias. Zacarias casado com Isabel, já de idade avançada, um sacerdote. Havia 24 turnos de sacerdotes, cada sacerdote ficava 2 semanas, uma semana talvez em cada semestre, espalhadas pelo ano. E eles vinham e tinham lá, eles deitavam sortes, né? Quem vai entrar no santuário para fazer passar o incenso, o incensário. Isso, pelo número de sacerdotes e o privilégio tão grande, acontecia só uma vez na vida para todas as pessoas. Bom, aqui ele vai fazendo um paralelo, eu vou me ater mais a isso. A gente divide o livro aqui nessa incredulidade do povo, a situação e tal. Depois a fé, incredulidade também de Zacarias, né? A fé que entra aqui, Maria, o anjo predizendo aqui para Maria, a alegria depois do nascimento e o louvor. Então, a incredulidade, a fé, a alegria e o louvor. É um paralelo maravilhoso entre o nascimento de João Batista, não o discípulo, também foi discípulo, mas aquele que abriu o caminho. João vem dar sequência ao trabalho de Elias. Eu quero corrigir de novo, né? Lá atrás eu falei que Elias tinha morrido, estava esperando Jesus voltar. Então quem me ouviu falando isso aí, eu estava pensando em Moisés, não em Elias, eu errei. Desculpe a nossa falha, né? Mas então ele era o que viria substituir, né? Vamos dizer assim, ele viria no espírito de Elias, né? De pregador, destemido, que trazia o evangelho no seu coração. Então Zacarias entra dentro do templo para fazer um honroso trabalho ali perto do incensário. O anjo Gabriel
a Bíblia denomina dois anjos, né? Gabriel e Miguel. E Gabriel aparece tanto para Zacarias, aqui o homem, como aparece para Maria, a jovem. Então, tanto Isabel quanto Zacarias eram de linhagem de Arão, eram de linhagem de sacerdotes. Ela não tinha filhos, era estéril, já tinha uma certa idade. E o anjo diz para Zacarias, vocês vão ter um filho, e um filho muito importante. Como diz assim, vem no poder de Elias, verso 17, irá diante do Senhor no poder de Elias. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Olha, parece agora vem Espírito Santo, e vai Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, um monte de vezes Espírito Santo. Fala que ele vai vir no poder de Deus, não é? No poder de Elias, né? Aqui, que ele vai ser cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da mãe. Ele vai converter muitos. E o nome dele, no verso 13, vai ser João. Vai ser João, você vai dar o nome de João, que quer dizer Jeová cheio de graça. Este paralelo aqui acontece com Maria. Zacarias pergunta, pois é, mas minha esposa já está idosa, eu também e tal. Ele fala, não, vocês vão ter o filho, pode ficar tranquilo. Mas você vai ficar mudo até ter o filho. E ele ficou mudo mesmo, saiu, as pessoas ficaram preocupadas com ele, e demorou bastante tempo lá dentro. Bom, então ele foi favorecido. Então, passados, verso 24, esses dias Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, o Senhor me agraciou depois de tanto tempo. Era uma senhora, não é? Que teve um filho fora de época, completamente, mas seria um homem extraordinário, ele abriria o caminho para Jesus. Agora vem o paralelo, a incredulidade aqui de Zacarias e a fé de Maria. Vem o anjo Gabriel também, diz aqui no sexto mês de gravidez de Isabel, vem Gabriel, o anjo, e fala com Maria. E é bonito esse texto aqui, né? Uma virgem, eu sou uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, né? Uma jovem desprezada por causa da sua cidade. Nazaré não era nada, né? E o anjo diz assim, alegra-te, o Senhor é contigo. Eu gosto dessas palavras aqui, daria um bonito sermão isso aqui. E fala que ela vai ter um filho, que o Espírito Santo a envolveria. Note lá em João, ele diz para Zacarias, desde o ventre o Espírito Santo vai estar ali. Mas Isabel e Zacarias o conceberiam. Aqui não, aqui ele fala para uma garota aí de 15, 16 anos, que o Espírito Santo a envolveria e ela engravidaria. Engravidaria de quem? De Jesus, ó, paralelo. Aqui diz, o seu nome será João. Lá no 31 diz assim, conceberás, darás à luz, mesma coisa, vai no paralelo aqui. E o seu nome será Jesus. O que quer dizer Jesus? Jeová é a salvação. João é Jeová cheio de graça. Jesus, Jeová é a salvação. Ele reinará, será grande. É um paralelo. Só que ele será chamado Filho do Altíssimo, diferente de João. E o Espírito Santo vai envolvê-la. Ele fala que Isabel, né, a sua parente, alguns falam parenta, né? Mas a sua parente também teria um filho. E ele diz assim, olha, ela está com 6 meses. Para Deus nada é impossível, então fique tranquila. Se para ela veio o filho com a idade avançada, para você, que não vai ter relações com um homem, vai ter um filho também. É alegria, as duas se encontraram. E esse texto aqui, a partir do 39, é alegria de Isabel, alegria de Maria, alegria de João lá dentro do ventre, que ficou empolgado. E aqui aparecem 2 cânticos lindos. O primeiro cântico de Maria, antes do bebê nascer. Ela cantou para Isabel, fala que se alegrou, foi agraciada. E depois nasce João Batista. João Batista nasce, aí o pai ainda estava mudo, queriam dar o nome do pai, falaram, não, vai se chamar João, e o pai escreveu na tabuletinha, é João, vai se chamar João, e de repente ele começa a falar, né? Volta a falar, o bebê nasce, e ele tem um cântico também, o cântico dele é de libertação, de Maria é de alegria, louvor, o Senhor se alegrou o meu espírito, e eu quero alegrar e engrandecer o Senhor. E Zacarias já vai diferente, é o espírito de libertação. Ele fala que a porta da prisão está aberta, a batalha é vencida e tal. E assim como diz
o menino crescia, vocês falam de João, é o último verso, o menino crescia, se fortalecia, lá no 2,52 vai falar de Jesus. Então, paralelo. Falou do nascimento de Cristo aqui, cântico. Maria canta antes e Jesus vai nascer aqui no capítulo 2. É muito lindo isso aqui, é muito lindo. Esse paralelo extraordinário. João tinha um propósito na vida, Deus tem um propósito para a sua vida também. Que Deus lhe abençoe ricamente. Amanhã nós vamos ver o 2, nessa história empolgante do nascimento de Cristo. Um paralelo, veja, leia esse capítulo vendo esse paralelo, você vai ver que interessante. Até o capítulo 2 também nós encontramos isso. Vamos orar? Pai bondoso, que a tua graça esteja sobre nós. A tua graça esteve sobre Isabel e Zacarias e o bebê que Jesus disse que foi o homem mais importante nascido de mulher, que abriu o caminho, que pregou, abrindo as veredas para o Messias. E também vamos ver agora o nascimento de Cristo. Houve alegria, contentamento quando João Batista nasceu, quando Maria, grávida, se encontra com Isabel. Senhor, que haja contentamento em nosso coração também. Jesus nasceu ali, precisa nascer ali para nos dar essa alegria, em nome de Cristo. Amém. Você fica com o resumo, a ilustração, a música e a gente se vê amanhã. Ao contrário dos evangelhos anteriores de Mateus e Marcos, Lucas começa sua narrativa da história de Jesus com a concepção e o nascimento de João Batista. Logo no início do livro, encontramos a história de seus pais, Zacarias e Isabel. Isabel era estéril e por isso os dois não tinham filhos. Zacarias era um sacerdote e servia no templo. Ele era respeitado como um grande homem de Deus. Sua função exigia que ele fosse um exemplo religioso para a sociedade. Porém, algo interessante aconteceu na vida deste homem. Como havia muitos sacerdotes que oficiavam no templo, havia uma espécie de sorteio para escolher quem seria responsável para entrar no templo. No dia em que Zacarias foi selecionado, enquanto ele queimava incenso, um anjo apareceu para ele e lhe falou que sua mulher teria um filho. Porém, Zacarias duvidou que o milagre poderia acontecer com eles, pois ambos já eram velhos. Sabe, me chama a atenção quando vejo um sacerdote dentro do templo oferecendo sacrifícios, conversando pessoalmente com um anjo sobre um milagre que já havia sido registrado na Bíblia, mas mesmo assim demonstra a falta de fé no Deus que ele adorava. Eu pessoalmente esperava que Zacarias, como um homem que se dizia representante de Deus, mostrasse ter fé em milagres. Porém, não é isso que acontece. O que encontramos nesta história é um sacerdote descrente, um representante de Deus que duvida do poder de Deus. Por sua falta de fé, o anjo anuncia uma punição que viria sobre ele. Em Lucas 1, a partir do verso 18, lemos: Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Sabe, eu fico pensando como muitas vezes podemos estar falando de Deus, adorando a Deus, mas sem ter fé que realmente Deus pode operar milagres em nossa vida. Tal comportamento retrata um cristianismo descrente, uma religião incrédula e uma fé apenas nominal, que não acredita no que professa. Que possamos aprender com Zacarias a acreditar de fato que o Deus da Bíblia ainda pode operar milagres no presente. Poderia te dizer talvez que falta pouco pra você chegar e que a vitória você alcançou, não precisa nunca mais lutar, mas nada disso te faria seguir ao seu destino final. As pedras no caminho estreito ainda
outra vez.